Bolsonaro se vingou dos Yanomamis. Na Câmara, ele não conseguiu acabar com a terra indígena. Na presidência, deixou seus habitantes morrerem de fome. Essa é uma história impressionante e que revela muito sobre a alma, se é que ele tem, de Jair Bolsonaro. Note-se que ele começou sua arenga contra os indígenas há cerca de pelo menos 30 anos. Bolsonaro vivia seu primeiro ano em Brasília quando ainda o governo Fernando Collor demarcou terra Yanomami. 3 dias depois, o então deputado jovem subiu à tribuna para protestar. Essa área é a mais rica do país. Por que instituir uma reserva indígena lá? Reclamou Bolsonaro. Em tom conspiratório, naquela época, ele sustentou que os Yanomami seriam uma ameaça à segurança nacional. Da noite para o dia, poderiam iniciar um movimento separatista. A curto prazo, essa área poderá se tornar independente e a perderemos definitivamente, fantasiou Bolsonaro. Começava ali, em novembro de 1991, a cruzada de Bolsonaro contra a maior terra indígena da Amazônia. Bolsonaro tentou convencer o STF a derrubar a demarcação sem sucesso na corte e apresentou um projeto para anular o ato no Congresso. Amanhã se dirá aí que estamos massacrando os Yanomamis. Em nome dos direitos humanos, quem garante que tropas estrangeiras não vão ocupar a Amazônia discursou em 1992. Em meio ao palavrório, o deputado deixou escapar seu real objetivo: liberar a exploração predatória da floresta amazônica. Como o homem perdeu o paraíso através de uma maçã, os brasileiros vão perder o paraíso que é esse atual território. Não através de uma maçã, é lógico, mas através do nióbio, da cassiterita, do diamante, dizia Bolsonaro. A Câmara arquivou a proposta que naufragou, mas Bolsonaro insistiu em perseguir os Yanomamis. Ao longo de 7 mandatos, ele testou diferentes argumentos para depreciar os indígenas. No governo Fernando Henrique, alegou que eles seriam fantoches de ONGs controladas pela Casa Branca. Os delírios de Bolsonaro são uma coisa muito antiga e ele infectou esse gado bolsonarista com essa loucura de acreditar nessas maluquices. Na era Lula, trocou de inimigo imaginário e passou a atacar a China. A potência asiática estaria interessada em colonizar grandes espaços vazios nos confins da Amazônia. Vão lotar seus cargueiros e despejar esse excesso populacional, delirou Bolsonaro. Em 1998, o deputado chamou o exército de incompetente por não ter aniquilado os povos originários. Competente sim foi a cavalaria norte-americana, que dizimou seus índios no passado e hoje em dia não tem esse problema em seu país. O plano de extermínio não prosperou, mas o capitão nunca se deu por vencido. Eleito presidente, ele desmontou a FUNAI, incentivou o garimpo ilegal e deixou os indígenas morrerem de fome. Bolsonaro se vingou dos Yanomamis. E note-se que esse capítulo que eu acabei de narrar vai ser uma das partes centrais da acusação a Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional em Haia por genocídio. Esse caso Yanomami fez o que até então ninguém havia conseguido: provar uma ação genocida de Bolsonaro inquestionável. Além de todas as condenações no Brasil, ele deve ser condenado pelo TPI em Haia. E Bolsonaro foi alertado sobre o risco de dano irreparável ao povo Yanomami. Em 17 de julho de 2020, Bolsonaro recebia um alerta internacional. O povo Yanomami vivia uma situação grave e urgente e ações teriam de ser tomadas diante do risco de danos irreparáveis aos indígenas. O alerta foi lançado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que naquele dia otorgou medidas cautelares de proteção a favor dos membros dos povos indígenas, os Yanomamis, à frente.
Note, minha amiga, meu amigo, que essa é mais uma prova que se soma ao ódio antigo de Bolsonaro aos Yanomamis. Essa condenação dele pelo Tribunal Penal Internacional está parecendo mais fácil de sair do que aqui no Brasil, apesar de que não há dúvida que vai sair no Brasil.